E aí galera, beleza? Como é que vai? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma aula de literatura com vocês. Eu já tinha passado em sala de aula sobre o trovadorismo, né? Se vocês se recordam, primeira escola literária lusitana, portuguesa, que durou 2 séculos, né? Do 12 ao 14. Agora eu vou falar sobre a segunda escola literária, uma das mais famosas, porque é um período de transição aí entre o teocentrismo para o antropocentrismo, né? Ideologias da época aí que estavam começando a mudar. Então, literatura, humanismo de 1434 a 1527. Não chegou a durar um século, tá? Então é do século XV, do meados do século XV ao começo do século XVI. Escola importantíssima, teve alguns dos maiores representantes aí do teatro, da crônica, né, do texto em forma de prosa, que é o texto historiográfico que a gente fala. Então vamos começar? Beleza. Vou acompanhar aqui com vocês. Então eu coloquei aí para vocês que é o final da Idade Média, começo do século XV, já estava terminando a época da Idade Média, né? E durou até o começo aí do século XVI. O contexto histórico da época se dá assim, primeiro é a queda da agricultura, né, com o começo da queda aí do poder da igreja, da influência suprema da igreja sobre a vida dos homens. Então foi bem na época aí do final do feudalismo. O feudalismo ele acompanha, né? Eu vou ter que falar um pouco de história aqui com vocês. Vocês vão perceber que literatura, artes e história assim andam juntas o tempo todo. Então eu vou voltar aí no contexto histórico um pouco para que vocês entendam por que houve essa transformação na escrita, né? Na literatura. Então era o final do feudalismo, estava caindo o sistema feudal. E quando terminou o feudalismo, aqueles vassalos, os funcionários, os empregados aí dos feudos, eles não tinham para onde ir. Então não tinham o que plantar, a agricultura não estava mais dando a subsistência que eles precisavam. Esses trabalhadores, eles começaram a ir para os portos, né? Para onde, porque estava na época do expansionismo marítimo. Então Portugal, que é uma das maiores potências aí historicamente conhecidas da navegação, estava tendo muito sucesso, né? Descobrindo outros continentes, Índias, etc. Então foi a época de ouro da expansão marítima. Então os portos eram os lugares muito importantes, onde eles atracavam, da onde eles saíam. Então era onde tinha o maior movimento, concentração de pessoas. Esses trabalhadores foram para esses portos. Então, conforme foi aglomerando muita gente lá, eles começaram a criar os chamados burgos, que burgos, na verdade, querem dizer cidades, que são aglomerados urbanos de pessoas no mesmo lugar. Então começou-se a formar, aí teve início a formação das cidades como nós conhecemos hoje, né? Então são desses trabalhadores da queda do sistema feudal que foram para os portos e começaram lá a ter as atividades de comércio. Até então não existia, sabe que o comércio do feudalismo era só entre o próprio feudo, né? Eles não tinham comércio com os outros. A partir do momento da expansão marítima, que trouxe as especiarias, coisas de outro lugar, eles começaram a vender. E esses trabalhadores que moravam nos burgos começaram a se tornar os comerciantes. Então compravam e vendiam mercadorias. Com isso começou a surgir também as novas profissões. Então começou a surgir médicos, começou a surgir dentistas, advogados, juízes. Por quê? Porque toda cidade, né, aglomerado urbano, ele precisa de uma série de leis, uma série de profissionais para atender a demanda daquela população. Então começou a surgir as primeiras profissões diferentes ali. Então você perceba que os nobres, né, a nobreza, o sistema aí do feudal, dos senhores feudais, começa a ficar cada vez menor. Não menor, mas tem menor importância, tá? Quem começou a se tornar a classe mais economicamente ativa? Os burgueses, tá? A burguesia, porque vem de Burgos, que é a cidade, então por isso que se chama burguesia. Então os burgueses eram os comerciantes, os donos das maiores riquezas, por conta aí desse desenvolvimento, tanto dessa expansão marítima, quanto do desenvolvimento do comércio. E nesta época, as pessoas se tornavam ricas, elas tinham
dinheiro, elas tinham estabilidade financeiramente, elas eram a classe social economicamente mais alta, mas ainda havia, a ideologia da época ainda era um pouco teocêntrica. Então o clero, a igreja ainda mandava bastante, ela tinha muita influência na vida das pessoas. Apesar dela ter um pouco menos de poder, ela tinha influência, e os nobres ainda tinham influência. Então a parte cultural era um status de quem? Da nobreza. A partir do momento que a classe econômica começou a subir, uma outra classe econômica, só que eles não tinham o quê? Eles não tinham o que se falava de berço, né? Eles eram considerados inferiores porque eles não tinham sangue nobre, eles eram ignorantes. Então, o jeito que eles tinham de mostrar que eles tinham status, ou que eles eram mais inteligentes, ou que eles eram mais cultos, no mesmo nível da nobreza, era começar a patrocinar a arte. Tá? Então lembra que a arte não era para o povão, era para os nobres. Então nessa época, qual que era o jeito? Eu, Adriana, por exemplo, supomos que eu era uma burguesa da época, eu tinha muito dinheiro, mas eu não tinha status. Eu começava a fazer o quê? A patrocinar alguns artistas da época. Quando eu digo artistas, é teatro, pintura, escultura, poetas. Então eu patrocinava financeiramente essas pessoas e aí eles vinham se apresentar na minha casa. Isso fazia com que as pessoas nobres, cultas, viessem assisti-los, e isso começava a me colocar na alta roda da sociedade culta, né? Não é econômica, porque eles já tinham dinheiro, mas eles queriam ter status. E aí surgiu os mecenas. Essas pessoas que patrocinam a arte, hoje em dia é óbvio, né? A pessoa patrocina a arte muito por gosto, né? Mas geralmente quem patrocina a arte é quem tem dinheiro. Então isso faz parte de quem tem uma situação econômica alta, tá? E aí surgiu os mecenas. Essas pessoas são conhecidas como mecenas, pessoas que têm grande poder econômico e que patrocinam, financiam os artistas, né? O humanismo, o nome humanismo vem porque nessa época começou-se a acreditar, porque por conta da navegação, das grandes navegações, das grandes descobertas, dos grandes reis da época, começou-se a perceber que o homem era muito importante na formação do universo, né? Ele não era simplesmente um fantoche como a igreja colocava, que ele era controlado por uma força maior, que tudo que ele fazia dependia do divino. Começou-se a perceber que o homem era o centro de tudo, que a razão das coisas acontecerem é porque ele existia, porque ele fazia. Então, por isso que se tornou-se humanismo, vem do humano, né? Apesar de que a ideologia se chama antropocentrismo, tá? Antropocêntrico, de antropologia, que é o estudo do homem, né? Em sociedade. Então, começou-se a passar o homem como centro de tudo. Lembra que o teocentrismo, Deus como centro de tudo. Essa época ainda, apesar de ter essa força teocêntrica, ela começou a perder poder. Porque eles começaram a perceber que os homens tinham muito poder de decisão, né? E este momento do humanismo, esse quase um século, foi dessa transição. Vocês imaginam como deve ter sido difícil, de um período longo aí, né, da Idade Média, para você começar a perceber essa evolução. A gente nota depois no Renascimento, que é a época do classicismo, que houve os grandes inventores, os grandes pintores, né? Começou-se o Galileu Galilei, que começou a pensar sobre que a Terra não era daquele jeito, surgiu aí os primeiros experimentos científicos. Então essa época do humanismo foi muito importante para sair desse pensamento arcaico, né, teológico, para o pensamento do humanismo, do antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. Começou-se a entender com racionalismo as coisas. Então foi um momento histórico, né? Depois, nesta época, os estudiosos dessa época, que eram os pensadores da época, eles estudavam a cultura clássica antiga, lembra? Toda vez que eu falar de cultura clássica, eu estou falando de gregos, tá? Tudo que é clássico é grego, é o antigo. Então eles voltam às teorias dos grandes pensadores
Platão, Aristóteles, começa a se estudar de novo, porque até então era considerado uma blasfêmia o que eles falavam, né? Você questionar sua existência, questionar o seu lugar, seu papel no universo, voltou-se a estudar esse tipo de literatura clássica. Então os humanistas, que eram os estudiosos da época, eles voltaram aos grandes pensadores gregos e começaram a identificar o homem. Na verdade foram eles que começaram com esse movimento aí, de entender que o homem era dono do seu destino e não Deus. Eram as escolhas que o homem fazia que comandavam o seu destino, né? E ele tinha, tanto é que eu coloquei aqui para vocês, ó, ele tem um destaque no processo universal histórico. E é isso, a verdade é isso, né? Você percebe que o homem faz o seu entorno. Eles também eram patrocinados pelos mecenas, né? Eram os grandes estudiosos. Então começou-se a ter uma disposição maior para estudar. Lembra que o estudo era algo somente para a nobreza. A partir dessa época que outras pessoas começaram a se interessar pelo estudo. Um pouco porque a imprensa da época, né, a impressão de livros, de folhas, tudo, ela teve uma modernização. Porque eles ainda usavam os métodos chineses, e aí a prensa literalmente, para poder imprimir livros, folhas, nesta época, elas tiveram um grande avanço. Eu não me lembro exatamente qual foi o país ali da Europa, que eles conseguiram ajustar, e ela passou de um processo assim que imprimia um livro por dia para 10. Então eles conseguiram modernizar, e com isso eles começaram a tornar o ensino, o conhecimento mais democrático. Então, como eu tenho maior oferta, eu tenho maior procura também, tá? Então começou-se a outras pessoas fora da nobreza, fora do clero, tanto é que tem essa classe social aí da burguesia que surgiu, essas pessoas começaram a se interessar em estudar. Não só por uma questão de status, mas por uma questão de conhecimento, né? Percebam que aí o conhecimento, o estudo, ele começa a tomar outra proporção que não a de status somente. Por isso que eu falo que essa época aí ela é uma época de grande transformação. Começou-se a ver o estudo como uma forma de conhecimento e autoconhecimento, né? Te torna diferente do outro, você consegue perceber, você tem outra percepção, outra visão de mundo, né? Mesmo porque com as profissões que surgiam na época, você tinha que estudar, né? Então, mas naquele tempo as pessoas não tinham essa noção, né? Na Idade Média, para que estudar? Que isso? Quem tem que estudar é nobre, eu vou trabalhar no campo, porque eles só tinham essas duas opções. Ou você nascia rico e era da nobreza, ou você era camponês, vassalo. Você não tinha outra opção. Com o surgimento dos burgos das cidades, não. Tinha outras profissões aflorando, né? Tinha o mundo inteiro, estavam conhecendo outros continentes. Então eu sim estudava me fazer uma pessoa melhor. Eu vou conhecer, eu posso ter outra profissão, eu posso modificar o meu destino. Percebam que tudo, né? Tudo colaborava para que o homem entendesse o seu poder, o seu papel ali dentro da sociedade. Depois, né, eu vou falar sobre os tipos de escritas da época. Teve bastante, foi uma época que aflorou aí os tipos de escrita. Continuou, tá? Aquela poesia palaciana, que era própria do trovadorismo, continuou, porque ainda existia a nobreza, existia aí a poesia feita somente para os palácios, para o clero, tá? Continuava ainda as trovas, tudo, mas elas tinham menos adeptos, as pessoas gostavam menos desse estilo literário. O que teve muita força nessa época? O teatro. As peças teatrais, assim, o nome, né? O nome do cara da época é o Gil Vicente. Ele é o pai do teatro. Ele revolucionou com os autos dele, as farsas, etc. Tá? Então o teatro começou a ter muita força, e o teatro começou a ser mais popular, porque era uma representação que tinha bastante gente. E conforme as pessoas que eram da burguesia traziam esses espetáculos para suas casas, outras pessoas, fora o clero, fora a nobreza, conseguiram ter acesso
a esse tipo de arte, esse tipo de cultura. Ela começou a se tornar um pouco mais popular. Não que era para o povão, tá? Mas ela começou a se tornar mais democrática para outras classes sociais, não só para a nobreza e para o clero. Vou falar um pouco agora sobre a produção historiográfica, que são as crônicas. Então, eu preciso falar de Fernão Lopes. Ele é o cara da época, ele é o nome da época. Vou contar resumidamente aqui a historinha dele para que vocês entendam qual a importância desse cara aí. Ele era o guarda-mor da Torre do Tombo. Torre do Tombo é um lugar, nós estamos falando da coroa portuguesa, né, em que eles guardavam todos os registros históricos dos grandes reis, das grandes navegações, etc. Então eram pequenos registros que eles iam lá, cartas, etc., né, anotações dos comandantes, etc., que eles guardavam dentro dessa Torre do Tombo. Ele era o guarda-mor, então ele era um cara comum, tá? Um funcionário da coroa que tomava conta dessa Torre do Tombo. Como ele ficava lá o dia e noite inteiro protegendo o lugar, ele começou a juntar, a ler esses manuscritos. E o que ele começou a fazer? Ele começou a juntar. Ele começou a juntar e escrever uma história. Então ele pegou vários papéis, né? É como se fosse um trabalho de pesquisa. Eu pesquiso, eu pego uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, aí eu escrevo um livro. Então você imagina a importância desse cara. Esse cara pode ser considerado o primeiro que escreveu um texto em forma de prosa, porque antigamente era só em forma de verso. Texto em forma de verso são os poemas, só escrevia em forma de poema. Ele foi o primeiro a começar a escrever em forma de história, né, direto, os parágrafos, né, contar a história de um jeito, de uma narrativa. Ele foi um dos primeiros narradores. Nessa época se chamava cronista, o cara que escrevia narrativas, né? Obviamente todas as histórias que ele contava eram pautadas em documentos oficiais, em dados reais. Então ele fez isso daí, por isso que chama produção historiográfica, porque é histórica, né? Gráfica, de grafia, ele escrevia, ele começou a escrever, é como se ele fosse o pai aí dos livros de história que a gente tem hoje em dia, tá? Nesse padrão de escrita que você lê certinho o que está escrito e ele vai te contando, etc. Ele seria o pai aí dos livros de história de hoje em dia. Então o cara é top da galáxia, né? Fernão Lopes, ele é não era da coroa, não era nobre nem nada, mas era um homem estudioso, praticamente um autodidata, né? Então ele acabou se tornando uma figura importantíssima, porque ele escreveu sobre os grandes reis, sobre as grandes navegações, as histórias que eles têm até hoje aí, e Portugal tem, hein? Porque tem muito reinado, os maiores conquistadores marítimos são, a gente não pode, né, negar isso, são portugueses, e foi ele que começou a contar a história desse povo todo aí. A poesia, né, dos nobres, a poesia palaciana dos nobres, que nessa época do humanismo, não vou lembrar o nome agora exatamente, mas teve um crítico que juntou mais de 1000 produções da época, 1000 produções, 1000 poesias palacianas, 1000 trovas, cantigas feitas durante esse período. Ele juntou tudo e ele fez como se fosse uma coletânea. Essa coletânea, ela é muito famosa e cai muito em vestibular, gente. Atentem-se para o nome. É o Cancioneiro Geral, tá? Então, o Cancioneiro Geral é uma reunião de 1000 obras palacianas da época, poesias palacianas da época. Poesia palaciana era o tipo de poesia que era feita para os nobres, que era feita nos palácios, por isso palaciana, tá? As crônicas são produções historiográficas. Cuidado, porque eles costumam colocar as duas para ver se vocês sabem. Por exemplo, às vezes pode cair assim, se o Cancioneiro Geral eram as crônicas, as produções historiográficas. Não, eram as poesias palacianas da época, tá? Então, guardem bem as diferenças aí entre uma e outra. O Cancioneiro Geral, então, era só de poesia palaciana. As crônicas eram só produções historiográficas, ok? Maior representante, Fernão Lopes, sempre. O Cancioneiro Geral não tem muito, porque eram muitos. Nessa época, o Dom Diniz, que é aquele cara que eu comentei, que era o
o rei na época, ele escrevia muitas trovas, ele já tinha morrido, então como ele foi o maior trovador da sua época, depois que ele morreu, algumas pessoas assumiram aí o lugar, mas ninguém de muito destaque, tá? Não teve ninguém assim que se destacou muito, por isso que eles têm mais de 1000 poesias palacianas, e cada uma assim, sabe, foi espalhado, não teve ninguém de suma importância. O que não é o caso do teatro, né? O caso do teatro foi o Gil Vicente, foi o maior representante de todos os tempos. Depois dele, eu acho que só veio na produção teatral, só Shakespeare em 1500, pra vocês terem uma ideia. Shakespeare é de 1500 e ele é inglês ainda, né? E ele tem outro tipo de temática. Mas do jeito, na época, com os recursos que tinham, o cara, ele trabalhou assim, ele fez o teatro literalmente bombar, né? Ser uma produção artística aí de um nível muito alto. O teatro na época, óbvio, ele ainda, todas as produções ainda tinham uma rigorosa mão da igreja em cima. Então, muitos temas eram religiosos, eram moralistas, tá? Só que o Gil Vicente, ele era muito satírico. Lembra da sátira? A sátira é quando você literalmente critica, ironizando alguma coisa. Você tira sarro. Ah, é daí que vem a palavra sarro, de satírico. Né? Você ridicularizar. Então ele ridicularizava comportamentos da sociedade, comportamentos da alta sociedade, né? Eu quero dizer, tanto da alta sociedade quanto do pessoal da classe mais baixa. Ele satirizava muitas vezes comportamentos do clero, comportamentos dos nobres. Então, toda a peça teatral, ela tinha esse lado muito sarrista, de criticar, né, com um bom humor aí, os comportamentos sociais da época. Então, o teatro era satírico. Só que também ele fazia algumas peças moralistas. Ela sempre tinha um fundo moralista, tá? Ele estava ali ridicularizando, ele estava tirando sarro, ele estava criticando, mas a intenção dele era que a pessoa refletisse sobre aquilo, né? Criar uma moral em cima daquilo. Tô tirando sarro porque tá errado, porque esse comportamento não é padrão. Então sempre tinha esse fundo moralista. Ele era, né, o Gil Vicente, moralista. Aliás, todos ali da época, né? Eles tinham esse conflito aí, eles começavam a entender que o homem era importante, mas ainda eles entendiam, eles estavam presos ainda àquela ideologia, aquela força que a igreja tinha. A igreja demorou muito tempo ela comandou aí a vida do pessoal. Os tipos de peça que depois eu vou falar de uma especial, tá? Depois eu só vou falar sobre os tipos de peça que eram mais comuns na época. Então ele tinha o auto. Antigamente, hoje em dia auto é assim, qualquer representação que é em um ato só. É uma história só, é um único ato, eles entram lá, os atores, representam de uma vez só e termina. Tá? Não fica entrando e saindo, ato 1, ato 2 e tal. Essas peças teatrais que são divididas em atos, ela não é chamada auto. O auto é uma representação de um único ato. Então é um único quadro que é feito e termina, tá? Na época, hoje em dia não, o auto ele pode ser qualquer tema, mas na época era só sobre temas religiosos. O auto mais conhecido do Gil Vicente, eu acho que difícil alguém não conhecer, né? Porque no colegial a gente fala muito desse livro, que é o Alto da Barca do Inferno. Então é uma peça teatral do Gil Vicente em que ele fala sobre pessoas que morrem e que chegam até um local onde tem uma barca, onde tem duas barcas. Uma está um anjo, outra está um demônio, está o diabo. Então as pessoas se dirigem inicialmente todas ao anjo, querendo entrar na barca dele. Só que, olha lá o fundo moralista, tá? Isso aí tô tirando sarro, lógico, né? Mas toda pessoa, quando ela morria, ela carregava alguma coisa que representava o pecado dela na terra. Então, quando o nobre morre, ele carrega o quê? A sua cadeira, porque naquelas cadeiras altas, tipo essa daqui que eu tô, mas isso aqui é uma poltrona, tá? Mas só tinha esse tipo de cadeira, porque todo mundo sentava nesses banquinhos de madeirinha, sabe? Quem tinha essa cadeira, que tinha esse encosto alto, que lembrava um trono, era símbolo que a pessoa era nobre.
Tanto é que o fidalgo é o nome que ele tem dentro do livro, né? Fidalgo é filho de alguém nobre, quer dizer, filho de alguém nobre. Ele carrega, ele traz um servo, porque também é outra marca de ser rico, de ser nobre, é você ter servos, pessoas que te servem. Então o servo deles vem carregando a cadeira dele nas costas. E ele acha que por ele ter sido rico, ele tem o direito de, por ele ser nobre, como assim ele não vai entrar dentro da barca do céu? E aí o anjo é ótimo, ele dá cada cascada na pessoa e manda a pessoa lá para a barca do inferno. É super engraçado. O diabo é muito engraçado porque ele dá umas tiradas legal assim no pessoal. Ele mostra, né? Ele coloca, ele fala por que a pessoa não vai, ela tem que entrar ali e não na outra barca. E assim vão passando sucessivos personagens. Então, vem, eu acho que depois do fidalgo, se eu não me lembro, é a Brígida Vaz, que é uma alcoviteira. A alcoviteira vem de alcova é quarto. Ela era literalmente uma cafetina. É uma mulher que arrumava outras mulheres para homem, para prostituição, para os homens para prostituição. Então ela também aparece um padre carregando uma moça, que era o símbolo, ele estava carregando um queijo e uma moça, significa que ele vivia na terra só com os prazeres, e ele era um homem que tinha jurado lealdade a Deus e simplicidade, né? Então todos eles carregam o seu pecado. A marca aí da moralidade, que a gente pode dizer, aparece quando o judeu, na parte do judeu. Para vocês verem que aí, vocês percebem que a igreja ainda dominava o pensamento da época. Entra o judeu, ele carrega um carneiro. Carneiro porque o judeu sacrifica, né? E aí ele não entra nem na barca do inferno e nem na barca do céu. Ninguém quer ele. E aí ele fica perdido. E eles falavam que a pessoa que a pessoa que era judia, ela não era aceita. Ela não era aceita nem por Deus e nem por diabo, nem pelo diabo. Ela ia ficar perdida aí, vagando no purgatório, tá? E é engraçado que assim, ele fala, mas como é que eu vou embora? Aí o diabo pega e fala pro ajudante dele, arruma um bote aí, amarra no nosso barco que a gente deixa ele pro meio do caminho aí em algum lugar. Então você percebe a discriminação religiosa muito forte aí nesta parte, tá? E aí tem uma série de personagens, aí no final a gente percebe que só dois tipos, que eu vou falar disso, que são fantasias alegóricas, 2 tipos só conseguem entrar dentro da barca do céu, que é o tonto, o parvo, que é chamado. Por quê? Porque o anjo entende, porque ele tinha sido, ele roubava, ele aplicava pequenos golpes, mas ele era ignorante, ele tinha sido abandonado, ele tinha tido uma vida difícil. Então o anjo entendia que tudo que ele tinha feito nunca foi para prejudicar outra pessoa, e sim para se manter vivo, né? E que ele nunca prejudicou mesmo de fato alguém, tudo que ele fez sem maldade. Então ele pega o parvo, ele consegue colocar para ele, e aí novamente no final nós percebemos outra vez aí a dominação religiosa. Entram os 4 cavaleiros das cruzadas. Né? As cruzadas a gente sabe que foi uma guerra em nome de Deus, se é assim que a gente pode dizer. Mas eles lutaram em nome de Deus. Eles eram homens que lutaram pela fé. Então eles entram, os 4 cavaleiros entram direto, sem precisar dar explicação nenhuma, não importa que eles tivessem matado várias pessoas, isso não era importante, mas eles tinham lutado em nome da igreja, em nome de Deus. Então eles entram aí. O restante, tudo vai amontoado dentro do barco aí do demônio, tá? É muito interessante a história, ela faz uma crítica muito ferrenha a alguns costumes sociais e tal, mas ela tem esse probleminha ainda que você percebe de intolerância religiosa, né? De peso, né? Como a religião pesa na decisão das pessoas e tal. Mas há de se entender, né, gente? Pela época, tá tranquilo. Ele escrevia bastante farsas. Farsas são histórias assim, do cotidiano, como se fosse crônica. Então ele contava histórias do dia a dia, mas de personagens mais populares, mais comuns, tá? Por exemplo, hoje em dia, a maioria das peças teatrais hoje em dia, se a gente for colocar,
for classificar, são farsas, né? Não farsa de ser de mentira, mas porque eu literalmente pego uma situação real e represento ela para uma outra pessoa ver, tá? Então era chamada as farsas. Então elas podiam ser dramáticas, elas podiam ser engraçadas também. As romanescas, que depois tem o nome de épicas, que eram as novelas de cavalaria. Novelas de cavalaria, vamos entender por que tem esse nome. Novela de cavalaria é o conhecido romance de hoje em dia, tá? Então eram as histórias grandes, que falavam sobre os cavaleiros, que eram geralmente pessoas que tinham a honra, a fé, a integridade, que largava tudo em torno, em prol de uma sociedade. Então sempre existe aquele herói, né? O épico fala isso. São histórias grandiosas, de feitos grandiosos, de pessoas, de cavaleiros que deixam tudo para defender uma comunidade, um país, uma nação. Então são histórias longas, aqueles dramalhões, né? Tudo é muito Por isso que é chamado novelas de cavalaria. Hoje em dia não é à toa que o que você assiste aqui se chama novela. Não é uma história longa, demora aí uns 9 meses, tem um monte de personagem, um monte de reviravolta, sempre tem mocinho, sempre tem mocinha, sempre traz uma mensagem e tal. Tudo isso é chamado de romanesco, tá? Porque os romanos gostam muito disso, né? De teatro, de tragédia, de drama, tá? Percebam que os nomes sempre têm uma ligação aí. E as fantasias alegóricas? Isso daí vocês têm que ter em mente, assim, na ponta da língua. O que é uma alegoria? Uma alegoria é quando eu pego um personagem, eu crio uma personagem para representar algo que eu quero criticar ou que eu quero falar a respeito. Então eu crio uma personagem, então isso é uma alegoria, uma fantasia. Fantasia não é você criar uma personagem e colocar em si? Então uma fantasia alegórica, ele queria o quê? Ele queria geralmente criticar o Estado, né? O que é a nobreza, quem comandava, ou ele queria criticar o clero. Aí ele criava personagens que simbolizavam esses daí, mas não diretamente. Você sabia que queria dizer que aquele ali era o clero, né? Mas ele não podia ser acusado de estar tirando sarro, de criticando, porque era uma fantasia alegórica, era um personagem criado, um personagem fictício a gente tem isso hoje em dia muito em filme, né? Quantas vezes eles criam personagens fictícios, mas que imitam a vida real ou imitam alguém que existe na vida real? Fantasias alegóricas, tá? Isso aí já existe desde a época aí de o Vicente que começou com esse tipo. Então, essa breve não, né? Porque faz meia hora que eu tô falando aqui com vocês. Isso daqui é um super resumão do que é o humanismo, né? Vocês têm que entender que ele teve um contexto histórico bem turbulento, né? Que foi a queda aí do feudalismo e o início da burguesia, dos burgos. Então, ou seja, foi uma ruptura assim de sistema econômico e cultural e religioso e ideológico na época, que foi uma loucura, né? Então ele teve um contexto histórico muito efervescente. Isso acabou mexendo com as estruturas aí das artes, a estrutura cultural, surgiram o profissional da época. Então começou a surgir muita coisa. Por isso que ele não durou tanto tempo. Logo as constantes transformações vieram. É uma escola muito importante. Quem que costuma cair em vestibular? Falei para vocês, Fernão Lopes e Gil Vicente. Se eu pudesse apostar em um, Gil Vicente, porque ele é muito conhecido, principalmente o Alto da Barca do Inferno, que eu falei para vocês aí, que é um teatro que tira sarro. Então ele está ridicularizando com fantasias alegóricas, tá? Mas ele tem o quê? Um fundo moralista nisso. Ele quer criticar, por quê? Porque moralmente aquilo não é aceito, tá? Então vocês centrem mais nisso aí. Sempre assim eu vou dar dicas do que cai mais de uma escola literária. Lembra que eu falei para vocês que o trovadorismo são as cantigas, principalmente a cantiga de amor, né? Que tinha aquela relação de servidão. E essa daqui vai cair o quê? Estes
Temos a produção historiográfica do Fernão Lopes, que foi extremamente importante para que a gente tivesse os textos em forma de prosa hoje. E eu tenho também o teatro aí do Gil Vicente. Inclusive, se vocês olharem lá no comecinho, na hora que vocês começarem a aula, vocês vão ver, eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Eu quero colocar, ó, esse carinha aqui de cima é o Gil Vicente. Esse senhor aqui de baixo é o Fernão Lopes. Tá? O Gil Vicente era feio, né? O Fernão Lopes mais ainda. Padrões estéticos da época. O homem vitruviano, que é o começo do desenho, né? Ele representa a racionalidade, o homem como centro do universo. É um dos desenhos mais emblemáticos que existe. Depois Leonardo da Vinci foi lá e fez ele de um jeito assim maravilhoso, com todas as divisões, né? Tudo. E aqui embaixo tem uma foto da nobreza, né, o clero ali andando entre o povo que ainda tinha o poder, né? E aqui eu coloquei para vocês aí essa figura que é o da Capela Sistina. É óbvio que essa pintura, para quem entende aí um pouco de artes, vai saber que é da época do Renascimento, né, de Michelangelo, mas eu coloquei para vocês entenderem que começou-se a ruptura entre a igreja, que é a mão de Deus, com o homem. Perceba que eles já não estão mais juntos, não estão mais unidos, né? Começou-se eu escolhi essa imagem justamente para simbolizar aí. Eu espero que vocês assimilem aí, se tiverem dúvidas pode procurar, tá? Agradeço, um beijo, até a próxima, ok? Bye!